até agora vão para o Brasil, né? E quando a gente vai para o Brasil, a gente fala dele sempre, né? Bob Schultz III. Bob Schultz III está aqui, ó, mostrando aqui críticas, até a notícia aqui está errada, mas tudo bem. Após críticas de varejistas e consumidores, Campos Neto diz que fim do parcelamento sem juros no cartão não está em estudo no BC. Ou seja, ele falou aquilo da cabeça dele mesmo, né? O BC com grandes técnicos não levou isso em consideração, né? Mesmo isso daí, então ele tirou da própria cabeça e parece que depois de uma certa quantidade de broncas que ele tomou, porque os consumidores começaram a entender o absurdo que é isso, né? O setor varejista com certeza também deve ter reclamado bastante. Fernando Haddad também fez críticas em relação a isso, agora parece que ele tira um pouco do pé. Além disso, ele fala que os estudos para você fazer políticas de juros, em questão do rotativo e tudo mais, eles estão em andamento, mas fazem parte do CMN, Conselho Monetário Nacional, do qual fazem parte ele, a Simone Tebet, que é ministro do Planejamento, e o Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda. Então ele já colocou que depois de tantas críticas ele já falou, não sou eu que posso tomar essa medida somente. Então essa medida, ela é então uma medida em conjunto, então parece que agora foi excluída de vez, pelo menos aqui no curto prazo, né, essa possibilidade da gente ter um parcelamento, né, quando você compra em vez no cartão de crédito. Né? E você, Débora, você trouxe alguns dados interessantes para explicar justamente o que é o rotativo, né? Exatamente, né? Às vezes nossa audiência pode ter um pouquinho de dúvida, né, como funciona aí o rotativo do cartão. Então eu trouxe aqui um material para a gente entender de vez como funciona e quais seriam as propostas, né? Porque o Roberto Campos Neto, sempre que teve a oportunidade, voltou a falar disso. Aí ontem ele falou, não é bem assim. Então eu trouxe aqui um material para vocês, para a gente entender de vez como é que funciona o rotativo do cartão. Então vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem comigo, né, que quem estabelece, né, como é que funciona o rotativo, quais são as regras e como é que ele funciona. Quem estabelece ali as condições, os juros que vão ser cobrados é quem emite o cartão. Então a emissora do cartão, né, vai estabelecer todas essas regras. O rotativo atualmente, né, ele só pode ser usado uma vez por mês. Então como é que funciona? Né, você parcela a sua fatura e normalmente, né, quem pensa em rotativo pensa naquele mínimo, né, pagamento do mínimo, mas pode ser qualquer valor que não seja o valor integral da fatura. Então chegou ali uma fatura, vamos supor, aí de R$3.000, você não paga os R$3.000, ou você paga o mínimo, que é ali 15% da fatura, ou você paga um valor menor que R$3.000 e parcela o restante. Essa é a ideia do rotativo. Só que você só pode rolar, né, que a gente fala, essa dívida uma vez. Então, se você fez essa rolagem, no mês seguinte, se você não pagar de novo o rotativo, né, não pagar de novo o valor integral, o banco, a instituição financeira, a emissora, a financeira aí no geral, tem que oferecer uma linha de crédito que seja melhor para o consumidor do que o rotativo, que tem ali historicamente as taxas de juros mais altas. Então hoje a gente vê que o rotativo funciona dessa forma. Então você só vai poder rolar a dívida de novo e pagar o mínimo depois que você sanar esse primeiro parcelamento, para não virar a famosa bola de neve. Aqui eu separei para vocês no ranking do Banco Central, né, eu separei do maior para o menor não à toa. Né, no ranking do Banco Central, a gente tem as maiores taxas de juros cobradas ao mês e ao ano, né, e quem é a instituição financeira. A média do Brasil é 430% ao ano, 13% ao mês. Tá? Então aí vocês veem que tem uma distorção, uma disparidade aí bem grande entre os primeiros colocados, né, André? A gente vê aí banco cobrando 1000% de juros, que horror, né? Não, é um absurdo, né? A gente tem, então, até que mudou agora a questão dos empréstimos do consignado, né? Que agora está sendo cobrado 1,91%, né? Para quem não sabe, o consignado, ele é também uma modalidade interessante aí, também segue, só que com muito menos risco, né? O rotativo é um crédito de maior risco. O consignado, ele tem bem menos risco, né? Então, você tem que agora, o limite que o INSS está permitindo para de cobrança ao mês é de 1,91% ao mês. Ou seja,
Ainda é, cara. Caiu 0,06 somente, né, Débora? Exatamente, era 1,97, foi para 1,91 e a Febraban ontem chiou bastante, viu? Eles falaram que foi antes da reunião com eles, que não deveria ter tomado essa medida sem consultas ali com a Febraban. A Febraban, ela reúne ali os bancos, né? É uma instituição que reúne os bancos ali, normalmente defende o interesse dos bancos e ficou muito chateada aí com essa queda de 0,06%, como se fosse mudar muito no risco, ali no custo dos créditos, de um crédito que cai se a pessoa recebe ali o INSS já é descontado na fonte. E aí eu separei aqui quais que eram aquelas propostas do rotativo, né? E qual foi a repercussão que teve disso na Febraban e no varejo, né? Então aqui essas duas citações que vocês estão vendo aqui embaixo de uma entrevista que foi concedida ao G1, tá? Então a Ibevar, que é ali instituição do varejo, e a Febraban dos bancos respondendo aí qual seria aquela proposta inicial que tanto foi falada, né? Que os juros seriam limitados a 9% ao mês, então daria aí uns 181% ao ano, hoje está em 430%, mas em contrapartida, e aí que foi que o Roberto Campos Neto deu a maior bola fora, em contrapartida ele queria gerar um desincentivo, que poderia ser uma taxa ainda não definida, algo assim, um desincentivo para que as pessoas não parcelassem tanto no cartão, ali em 24 vezes, 12 vezes sem juros. Então ele queria cobrar um pouquinho de taxa ali para desincentivar mesmo esse parcelamento, porque o que ele defendeu? Que as pessoas quase dobraram o número de cartões e que elas não estão conseguindo pagar as faturas porque elas parcelam e as parcelas viram também uma bola de neve. E aí, primeiro ponto é que a Febraban falou que no Brasil 75% das compras são feitas no parcelado sem juros, então isso seria uma catástrofe, e o varejo depende do parcelado sem juros para sustentar as vendas. Então, assim, isso seria no Brasil, que a gente tem essa cultura do parcelamento sem juros, que a gente precisa muitas vezes desse parcelamento sem juros para conseguir comprar algum bem aqui, né? A gente vê que isso caiu muito mal. E por isso que eu acho que agora ele deu o passo para trás. Não é bem assim, precisa ser aprovado no CMN, não é o Banco Central é só um voto, que seria o dele. Então, assim, ele voltou bem atrás, André. Então, aqui a gente vê pelo menos o que estava sendo falado até ontem, ali, meio-dia, ele estava ainda falando um pouco sobre isso. Ele conseguiu tomar bronca da Febraban, né? A Federação Brasileira dos Bancos. Então ele conseguiu algo, ainda mais uma pessoa muito pró-mercado, ele conseguiu algo inexplicável, né? Conseguiu tomar uma bronca dos banqueiros, sendo que ele é o principal banqueiro. Então parabéns aí, Bob Schultz III, que conseguiu desagradar até os banqueiros aí nessa brincadeira, né?